Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um videozinho das nossas atividades que estão lá no portal do aluno dessa semana. Essa semana a gente vai falar sobre revoluções na Inglaterra, as revoluções que começam a acontecer a partir do século XVI. Então, é um conteúdo que começa hoje, a gente vai introduzir, mas um conteúdo que a gente vai explorar a partir das próximas semanas, né? Como era essa Inglaterra no século XVI? No século XVI, a Inglaterra, ela era uma monarquia absolutista, então isso significa que a gente tem um governante controlando todo o Estado, né? Um único homem ou uma única mulher. No caso da Inglaterra, a rainha, né, é a Elizabeth I, que vai reinar entre 1558 a 1602. Ela vai adotar uma política mercantilista nesse contexto, associando-se a corsários, né? O que é uma política mercantilista? É uma política direcionada para o aumento das moedas nos cofres, né, do Estado, para o enriquecimento desse Estado. E ela se associa aos corsários, que eram os piratas, como eram conhecidos à época, né? Então, esses piratas, eles invadiam territórios, tomavam, saqueavam a riqueza, né, desse território e compartilhavam aí parte dessa riqueza com a coroa inglesa. Nesse contexto, né, a Elizabeth I, ela está dando um pontapé muito importante para a Inglaterra se tornar uma grande potência naval e econômica, algo que vai ocorrer a partir dos próximos tempos, né, dos próximos anos. Então, a Inglaterra se torna uma potência naval, a marinha mais forte e poderosa da Europa, e se tornará também uma potência econômica. Esse contexto, onde você tem a política mercantilista, é um contexto de enriquecimento do Estado inglês. Então, a gente vai ter algumas classes que vão enriquecer também. A burguesia, né, uma classe que desponta, enriquecendo. A burguesia era formada nesse tempo por comerciantes e donos de manufaturas. Há outras classes também que vão enriquecer, como uma pequena nobreza rural e pequenos proprietários rurais, que não eram nobres, né? Então, essas classes aí, elas passam por um processo de enriquecimento importante nesse contexto. No campo, a gente tem uma substituição também importante que demonstra, né, os resultados dessa política mercantilista da Elizabeth I. No campo, antes, eram plantados alimentos para a subsistência, né, dos pequenos proprietários rurais ou da pequena nobreza rural. Agora não é mais, né, economia de subsistência. Então, a prática no campo não é mais se plantar, né, para se alimentar aquele grupo, e sim plantar para o comércio, né, para uma perspectiva comercial. Na verdade, o que vai acontecer na Inglaterra? A gente vai ter uma substituição dos produtos, a gente deixa de ter essa economia de subsistência e passa a ter uma economia comercial voltada para a criação de ovelhas, né? Então, o campo se torna um grande pasto para a criação de ovelhas. Por quê? Porque necessitava-se da lã, né? A lã que vem da ovelha. Essa lã, ela era direcionada para as fábricas para, assim, se produzir ali a lã e o tecido, né? Então, a gente tem uma substituição aí interessante. Eu deixo de ter aquela economia baseada na alimentação, na subsistência, e passa a ter uma economia voltada para o comércio. Nesse contexto, também, a gente tem a lei de cercamento. O que é isso? É uma lei, né, promulgada pelo governo inglês que vai expulsar do campo aqueles pequenos proprietários que não se adequaram a essa nova perspectiva comercial, ou seja, aqueles pequenos proprietários que não estão criando ovelhas, né, que ainda estão insistindo numa economia de subsistência, eles terão essas terras, né, retiradas, e essas terras passarão a ser terras de criação de ovelha. Isso ficou chamado de lei de cercamento. Então, muitos pequenos proprietários perdem nesse contexto as suas terras, vão ter que ir para a cidade,
vender a sua força de trabalho na cidade, principalmente em Londres, né? Então, a gente tem uma situação social bastante complicada nesse contexto. No século XVI, eu tenho também a monarquia e o parlamento divididos, né? Por quê? Porque essa Inglaterra aí é uma Inglaterra que já conta com o parlamento, que é aquele órgão que vai governar junto com o rei. A Elizabeth, ela vai falecer e quem vai assumir no lugar da Elizabeth é um primo dela, da Escócia, era rei da Escócia, o Jaime. Então, ele vai governar sob o nome de Jaime I. Com o Jaime I, vai se iniciar a dinastia Stuart, né? E essa dinastia vai vivenciar também vários conflitos religiosos. A burguesia, a pequena nobreza rural, elas seguiam o puritanismo, né? Que é uma perspectiva religiosa. E o puritanismo, né, defendia que cada pessoa deveria agir conforme a Bíblia, mas teria que também ter ali o peso da sua consciência nas suas ações, e defendia que a igreja deveria ser separada do Estado. Então, para os puritanos, a gente tem que separar a igreja de Estado, né? Igreja cuida dos assuntos religiosos e Estado cuida do governo, né, das coisas públicas. Já a alta nobreza, né, e o rei, eles não praticavam puritanismo, eles praticavam o anglicanismo, né? Nessa religião, o chefe da igreja é o chefe do Estado, ou seja, o rei é chefe da igreja e é chefe do Estado. Então, a gente tem uma divisão aí entre o parlamento, com a sua maioria puritana, e entre a monarquia, que representava o anglicanismo, duas vertentes religiosas opostas, né? O próprio parlamento, ele também estava dividido. No parlamento, a gente encontra a Câmara dos Lordes, onde você tem ali a defesa para os interesses da alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, que vai defender o interesse daqueles que não são nobres, né? Principalmente ali a pequena nobreza rural e o pequeno proprietário e a burguesia. O Jaime I se tornou um rei, né, com viés absolutista. Então, ele foi mostrando ali ao longo do seu governo, né, que ele entendia que ele que deveria mandar e ele que deveria controlar. Então, ele vai impor a religião anglicana. É claro que isso vai dar confusão, porque a maior parte do parlamento é puritana e não vai aceitar isso, e vai aumentar os impostos, né? Vai criar novos impostos, aumentar os impostos já existentes. O parlamento vai se colocar contrário, né? Não vai aceitar. Não, a gente não aceita a imposição de uma religião, considerando que boa parte da população é puritana, e a gente não aceita essas propostas de aumento e criação de novos impostos de cima para baixo, sem consultar o parlamento. Então, essas propostas serão negadas, né, pelo parlamento, mas o rei, usando do seu absolutismo, né, ele manda fechar o parlamento, acaba com a brincadeira toda e demonstra, né, como ele está disposto a governar sozinho, a governar a partir da ideia do absolutismo. E, com isso, ele vai dar continuidade a essa política absolutista, vai conceder monopólio aos grupos que ele bem quiser, escolhe lá alguns grupos de burgueses que são aliados a ele e concede monopólio comercial para esses grupos, vendeu cargos públicos, criou novos impostos. Isso gera uma insatisfação muito grande no parlamento inglês e vai fazer eclodir uma guerra civil. Então, nesse contexto aqui, a gente tem a eclosão de uma guerra civil que vai separar a sociedade inglesa em dois grupos, né? Os grupos que representam os puritanos e a pequena burguesia, e o grupo que representa a alta nobreza, né, e o anglicanismo. Na nossa próxima aula, a gente vai falar dessa guerra, né, dessa guerra civil que se estabelece na Inglaterra nesse contexto. Ok, pessoal? Matéria no portal, atividade no portal. Até o nosso próximo encontro.